Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de fabricação de açúcar. Meu nome é Bruno Henrique Francisco. Bom, na aula anterior, nós fizemos uma introdução sobre o cozimento. Nós vimos quais são os tipos de fábricas existentes, né? Fábrica de duas massas, de três massas, com recuperação de mel rico, que seria separação de mel rico e mel pobre, fábrica com afinação. Entendemos o que é o licor-mãe, falamos um pouco sobre a massa, né, a composição da massa, que seria a composição básica dela, que é o licor-mãe, mais o cristal em suspensão. Então agora nós vamos falar sobre recuperação de fábrica, tá? Para que nós, para a gente poder começar a aprofundar no assunto, nós precisamos entender primeiro o objetivo do cozimento. E dentro desse objetivo também tem a questão da recuperação da fábrica, que seria o principal objetivo, né? Que é recuperar a maior quantidade possível de sacarose na forma de cristais. Então vamos entender como que ocorre. Bom, repare que eu coloquei aqui um fluxo de uma fábrica de três massas, tá? Isso aqui é um fluxograma de recuperação via crescimento dos cristais. Então é um cozimento com três massas, e eu quero que você visualize esse fluxograma da seguinte forma. Pensa o seguinte, nós temos dois fluxos dentro da fábrica em contracorrente. Nós temos um fluxo indo e outro voltando, tá? O que nós temos aqui indo, vamos dizer assim, para ficar fácil o entendimento? Seria esse fluxo em azul. E o que está em contracorrente seria esse fluxo aqui na cor laranja, tá? Bom, o que nós temos aqui então em azul? O xarope entrando no cozimento, que seria o cozimento da massa A, que é o primeiro cozimento que acontece. Esse xarope, ele vai perder parte da sacarose que está dissolvida. Por quê? Porque a sacarose vai migrar para os cristais, tá? E esse é o objetivo. Ou seja, a pureza do xarope, que até então ela está aqui em 85%, ela vai cair para 70% após o cozimento, porque teve uma queda de 15 pontos de pureza, pois uma certa quantidade de sacarose, que representa esses 15 pontos, migrou para o cristal. Então isso aqui foi um esgotamento que aconteceu aqui na massa A. Nós esgotamos parte da sacarose do xarope, tá? Então, o licor-mãe que saiu aqui desse cozimento, que é o mel A, saiu com uma pureza de 70. Então veja só que bacana, temos um fluxo entrando, que é o xarope, ele se transforma no licor-mãe aqui dentro, né? Esse licor-mãe, ele está perdendo sacarose, porque a sacarose está migrando para o cristal, isso é o esgotamento do licor-mãe. E o licor-mãe sai, então, na forma de mel A com uma pureza de 70%. Então, teve uma queda de 15 pontos, e 15 pontos é uma quantidade bacana de queda para a massa A. Então, é importante você sempre averiguar se está tendo queda adequada, tá? Então, você sempre vai pegar a pureza do xarope que você está alimentando, isso aqui pode ser 82, 81, ou pode ser até maior que 85, se a cana for muito boa. E você tem que pelo menos ter 15 pontos de queda aqui, tá? É claro que não é 100%, essa queda aqui de 15 pontos não representa 100% de sacarose cristalizada aqui dentro, tá? Porque a gente sabe que tem uma taxa de inversão, de degradação. Então, parte dessa sacarose acaba invertendo, porque o cozimento ocorre em alta temperatura, o cozimento chega a durar 2 horas, 2 horas e meia, só que não tem como você zerar a taxa de inversão, só que a gente cuida para que seja o mínimo possível, tá? Então, nós podemos representar de forma esquemática que esses 15 pontos de quedas representam o esgotamento, ok? Bom, esse mel agora que tem uma pureza de 70, ele vai passar por mais um cozimento, que é a massa B, tá? E após o cozimento, ele vai sair com 55% de pureza, ou seja, teve mais 15 pontos de queda, justamente porque a sacarose continua migrando para o cristal, tá? Esse mel B com 55%, no caso de duas massas, seria o mel final. Mas como aqui é um sistema de três massas, esse mel B vai entrar no cozimento de massa C, vai perder mais 15 pontos, tá? Isso aqui pode chegar até 20 pontos aqui na massa B, tá? Na massa C também. Só que é um pouco mais difícil. Tem que ter um cozimento muito bem estruturado, mas acontece. Esse mel agora vai ter uma pureza de 40%. Então repare que o xarope entrou com 85%,
O licor mãe saiu aqui na forma de mel A com 70, daí o licor mãe da massa B saiu na forma de mel B com 55, e o licor mãe da massa C saiu na forma de mel final com 40. Então, ó, nós temos que sempre olhar as quedas de pureza que estão acontecendo. Se você tem uma queda de pureza, por exemplo, na massa A de 10 pontos, o seu cozimento não está legal, tá? Você poderia estar esgotando mais. Talvez é por falta de agitação, é por falta de tempo de cozimento adequado, ou porque você pode estar, por exemplo, fazendo análises que estão dando valores não compatíveis com a realidade, né? Ou pode ser também porque você está dissolvendo açúcar demais na centrífuga na hora de lavar. Bom, temos que sempre averiguar essa queda de pureza, ver se ela está compatível com os valores adequados. Se estiver caindo 15 pontos, tá bacana. E para onde que essa sacarose está indo? Para o cristal. E o cristal ele vem em contracorrente. Então, o fluxo contrário à fase líquida são os cristais, tá? Então, repare que o fluxo do cristal se inicia aqui com a semente, que eu vou detalhar isso numa aula só de semente mais para frente, que são cristais que podem variar de 6 a 10 microns, né? Eles passam por um cozimento aqui na cristalização, podem chegar a 140 microns. Na massa C, esses cristais vão receber sacarose, né? Por isso que tem essa queda de pureza aqui do mel B para o mel final. Por quê? Porque a sacarose que estava dissolvida no mel B migrou para o cristal. Esse cristal, então, ele cresce aqui na massa C, sai da massa C na forma de magma, podendo ter aqui uns 232, 240, 230 microns, tá? E esse magma possui uma pureza de mais ou menos 86%, nós chamamos de magma C. Pegamos esse magma com 230 microns, colocamos na massa B, esse cristal de magma, que é o cristal de açúcar, vai receber mais sacarose, né? Devido a essa queda de pureza aqui entre o mel A e o mel B, e vai crescer, podendo chegar até uns 420, 450 microns, tá? E esse magma pode ter uma pureza aí de 92%, por exemplo. Pegamos esse magma, né? Lembrando que no caso, por exemplo, de cozimentos para produção de açúcar cristal ou VHP, um AM que nós desejamos é de 0,8. O que é o AM? É a abertura média, tá? Que nada mais é do que o tamanho do cristal, e ele é dado em milímetros, então 0,8 seria 0,8 milímetros, que equivale a 800 microns, tá? Só tem uma diferença na unidade. Então, o magma B, ó, esse cristal que está saindo da massa B na forma de magma e indo para a massa A, ele está com AM de 0,42 ou 420 microns. Ele vai chegar na massa A, ele vai receber toda a sacarose que migrou do licor mãe para o cristal, né, devido a essa queda de pureza entre o xarope e o mel A, e vai crescer e vai chegar aqui a um AM de 0,8 ou 800 microns, tá? Então, repare que nós temos um fluxo líquido indo da massa A até a massa C, que seria o xarope, mel A, mel B e mel final. A pureza desse fluxo líquido vai caindo justamente porque a sacarose contida nesse fluxo líquido vai se agregando aos cristais, tá? Por isso que o cristal sai de 6 a 10 microns e vai crescendo em contracorrente com o licor mãe, ou com os méis, até chegar em 800 microns, tá? Então, essa é a dinâmica de esgotamento da fábrica. Nós temos que esgotar o máximo possível de sacarose que está dissolvida no xarope, no mel A e mel B. E essa sacarose vai se esgotando porque ela vai migrando para o cristal, que vem aqui em fluxo em contracorrente, tá? Então, o cristal que sai da massa C através da centrifugação é o magma C. O que sai da massa B através da centrifugação é o magma B, tá? Para os sistemas de duas massas, só lembrando, ó, que isso daqui, essas quedas de pureza aqui representaram um SJM, que é a recuperação, de 88,53%. Nós vamos calcular isso já já. SJM significa, são siglas, né, em inglês, que significa açúcar, caldo e mel, tá? Já um sistema de duas massas, a recuperação é um pouco menor, né? Porque o SJM é mais baixo e o mel final, ao invés de ter uma pureza de 40, igual no sistema de três massas, ele vai ter uma pureza de 55%, tá?
Então, obviamente, que o SJM vai ser um pouco mais baixo. Ó. Enquanto o 3 massas é com 88, o SJM, no caso de 2 massas, fica aí próximo de 78, 79, tá? Bom, então nós temos aqui também dois fluxos, né? O fluxo líquido e os cristais em contracorrente. Então, os cristais, ele tem aqui o fluxo contrário, chegando a 0,8, né? 800 milímetros, 800 microns ou 0,8 milímetros. E temos aqui as quedas de pureza, tá? A queda de pureza no sistema de 2 massas é igual ao sistema de 3 massas, né? A única diferença é que não tem a massa C, então o mel final vai ficar aqui próximo de 55%, podendo chegar até a 50%, tá? Seria uma queda de 20 pontos na massa B. Ok? Então, o esgotamento da fábrica pode ser definido como a migração da sacarose da fase líquida para os cristais em suspensão. E quanto mais sacarose migrar, mais sacarose você recupera, mais açúcar você produz. Maior vai ser o seu SJM, que é a sua recuperação, tá? E a gente pode acompanhar isso, por exemplo, através da observação das quedas de pureza entre as massas. Bom, vamos entender esse SJM, né? Então nós pegamos aqui o mesmo sistema que nós já observamos. E como que nós podemos calcular o SJM? Bom, temos uma equação aqui, né, que é a pureza do açúcar vezes a pureza do caldo menos a pureza do mel final, dividido pela pureza do caldo vezes a pureza do açúcar menos a pureza do mel final. No caso aqui, o caldo é o xarope, né, obviamente. Bom, substituindo os valores, ó, a pureza do açúcar é 99,5 aqui no nosso caso, que seria um açúcar VHP, tá? Que é a polarização do açúcar. Vezes a pureza do caldo, que no nosso caso aqui é o xarope 85, menos a pureza do mel final, que é 40, dividido pela pureza do caldo, que é 85, que é o xarope, vezes a pureza do açúcar produzido, que é 99,5, menos 40, tá? Aplicando esta equação, nós vamos encontrar o SJM de 88,53, tá? Esse SJM para o sistema de 3 massas, ele está excelente. O importante é que seja aí pelo menos acima de 83, 84%. Até porque um sistema de 3 massas precisa obrigatoriamente ter um SJM maior, tá? Já para sistemas de 2 massas, fazendo o mesmo cálculo, para esse sistema aqui, nosso exemplo, a gente vai ter um SJM de 78,9. Então é um pouco mais baixo, simplesmente porque você não consegue esgotar muito mais do que isso, né? Você tem só 2 massas. Bom, então, existe uma grande diferença no esgotamento de fábrica de 2 para 3 massas, tá? Nós podemos fazer vários comentários, mas eu destaquei aqui alguns. Fábricas de 3 massas possuem um mix de açúcar maior comparados à fábrica de 2 massas. Isso é muito simples, né? Porque você vai acabar produzindo mais açúcar numa fábrica de 3 massas do que numa fábrica de 2 massas, porque a sua recuperação é maior. A não ser que você, mesmo tendo uma fábrica de 3 massas, devido ao mix, por exemplo, ele está alcooleiro, né? Porque o mercado está melhor para álcool, aí você acaba desviando mais caldo para a fermentação. Aí você vai fazer, obviamente, mais álcool e menos açúcar, mesmo tendo 3 massas, né? Ou em alguns casos, até quando você pega o mel A, por exemplo, e desvia para a fermentação, né? Ou o próprio mel B, ao invés de você alimentar a massa C, você desvia para a fermentação. É claro que você vai perder produção de açúcar. Porém, se o mercado ele está alcooleiro, você até pode fazer isso, né? A gente precisa fazer dinheiro. Mas em sistemas açucareiros, né, quando você tem intenção de recuperar o máximo possível, jamais você pode pegar um mel A ou um mel B, no caso de 3 massas, e mandar para a fermentação. Nós temos que colocar isso no cozimento seguinte e recuperar o máximo possível, tá? Então, esses dois SJMs aqui que nós olhamos, repare que a diferença entre o sistema de 3 massas e 2 massas na recuperação pode chegar aí próximo de 11%, né? Então, com certeza, um sistema de 3 massas vai ter um SJM maior. Aí tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, né? Obviamente que uma fábrica de 3 massas vai ter uma taxa de inversão maior, porque o cozimento do açúcar inverte um pouco de sacarose, não tem jeito. Só que a gente tem que trabalhar para inverter o menos possível.
não deixando o tempo de cozimento ser elevado, trabalhando com temperatura do cozimento adequada, né, que seria aí 65, 68 graus, chegando até a 70, nunca passando muito de 70, porque senão a temperatura fica mais alta e com isso você vai inverter mais, né? Então, você tomando todos esses cuidados, se você comparar o quanto de sacarose você degrada numa fábrica de 3 massas com uma fábrica de 2 massas, você vai ver que na fábrica de 3 massas você degrada mais, simplesmente porque tem um cozimento a mais, né? Então, se você fizer uma análise de infermentescíveis no seu mel final, você vai ver que a fábrica de 3 massas tem um infermentescível maior do que a fábrica de 2. Além disso, você também pode fazer uma análise de acidez no seu mel final. E você vai ver que o mel final de uma fábrica de 3 massas tem uma acidez maior do que uma fábrica de 2, porque você tem aí geração de ácidos na degradação dos açúcares, né? E isso pode prejudicar a fermentação. Então, geralmente, quando você tem uma fábrica de 3 massas e fermentação, você tem que tomar alguns cuidados com esse mel final, tá? Porque a gente sabe que ele tem uma acidez maior, então a fermentação ela vai sofrer um pouquinho, mas nada que a gente não possa trabalhar para manter ela eficiente, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, né, o que que é o SJM, como que ocorre a queda de pureza. Eu preciso que você visualize, né, esses dois fluxos aqui para ficar bem entendido. Nós temos um fluxo líquido indo, que é o xarope, mel e mel final, ou no caso de 3 massas, né, é o xarope, deixa eu voltar aqui, xarope, mel A, mel B e mel final. E também nós temos um fluxo voltando, recebendo a sacarose desses licores aqui, né, que é o fluxo de cristal, ok? Então, eu espero que você tenha entendido até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.